Oi, gente, mais um episódio do Pode Ficar Imune. Quem gosta aí, compartilha, curte. Hoje eu escolhi falar sobre psicossomática. Por quê? Porque na minha área de alergia, eu vejo muito paciente que tem doenças que todo mundo chega e pergunta assim: será que é urticária? Será que é dermatite? Será que é asma? Não tem a ver com estresse? Sabe? Será que... doutora, não é na cabeça? Isso. Então, o que eu explico? Que tem causas, né, alérgicas mesmo. Pode ser alimento, pode ser poeira, pode ser outras coisas. Mas é claro que o estresse pode piorar. Só que eu não sei muito bem explicar isso. Então, eu peço ajuda para as psicólogas, para os pacientes passarem em psicólogo, fazer terapia. Só que tem muita gente que ainda fica, né? Tem gente que não aceita e tal. Então, hoje eu chamei uma colega minha que trabalha comigo na prefeitura, que é a Suzel Sayeg. Isso. Ela é psicóloga, formada aqui pela Unital, especialista em psicanálise, né? Psicanálise, atendimento infantil e agora está se especializando em terapia cognitiva comportamental. E ela faz um trabalho muito legal, muito bonito com as crianças lá da Policlínica Infantil, aqui na Prefeitura de Taubaté. Só que a gente não dá conta, né, gente? Não tem vaga de psicólogo para todo mundo. Infelizmente, os meus pacientes com dermatite atópica ou com algum problema que precisam, eu não consigo encaminhar, porque lá né, você atende tal idade, né? Tem toda a política ali que não dá, a gente não dá conta, né? Então, eu queria fazer esse vídeo, eu conversei com a Suzel, eu falei assim, Suzel, vamos lá fazer o podcast, né? Pra gente poder explicar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo. Fica à vontade. Fala do jeitinho que as pessoas vão entender. Como se estivesse conversando lá na cozinha comigo, né? Porque eu acho que psicologia é uma área que é muito complexa, mas é muito bonito. E, assim, eu faço terapia há mais de 10 anos. Então, assim, eu só... E ó que eu passo uns estresses, mas eu falo... A minha dermatite... Eu tenho dermatite também, né? Eu pioro quando eu tô nervosa. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Então, pra começar... Fala um pouquinho. Obrigada, adorei o convite. E o corpo e a mente, eles estão interligados. E quando a pessoa adoece no corpo, é porque lá atrás a mente já ficou com conflito. A mente e o corpo, eles estão interligados. Então, a mãe prepara o corpo da criança para não adoecer. Mas desde o nascimento? Desde a gravidez, né? Desde a gestação. E aí, vai influenciar os fatores o familiar, o escolar, o social da criança e as dinâmicas que ela tem com a relação de adaptação. Quando não estão bem adaptadas, as crianças, elas adoecem. Entendi. Né? E toda doença do corpo é uma doença da mente. Por quê? Porque a psique é a alma do corpo. Entendi. E a psicossomática é a doença do corpo por determinados fatores que envolvem o ambiente. Também tem o hereditário, o congênito, o nutricional, o acidental, as causas que não são conhecidas, como o câncer, as febres reumáticas e as convulsões. Tá. Então, tudo isso tem vários fatores. Tem vários fatores. Querendo dizer. E daí, às vezes, tem pessoa que está desequilibrado numa parte. Isso. Porque a doença, ela também tem uma relação com o traço de personalidade da pessoa. Tá. E toda vez que a pessoa está em desorganização mental, o corpo adoece. Tá.
Por isso que Com certeza. psicossoma. Não, com certeza. Tô pensando aqui em mim mesmo, em todo mundo, né? A gente, às vezes, aquele dia que a gente tá estressado, né? Parece que você fica mais frágil, E o a imunidade abaixa. Imunidade né? abaixa. E o mecanismo de defesa também, quando nós somos em criança, nas fases iniciais da vida, ele é o sintoma, ele se desloca e muda o jeito, que é o mecanismo de defesa da gente. Então, se lá atrás você tinha um processo alérgico, na fase adulta você vai desenvolver um outro tipo de doença, com inter-relação, mas com outro tipo de vestimenta, de roupa, sintoma, né? De sintoma. Tá, então às vezes você é alérgico quando é criança, mas quando tá adulto, sei lá, é pressão alta. É isso, mais ou menos? Isso, porque o corpo e a mente, eles estão tão interligados que as doenças são as vasculares, da respiração, gastrointestinais, dos problemas endócrinos, dermatites. Tá. Sabe quando eu atendo os pacientes, assim, a gente da alergia, assim, a gente sempre pensa, alergia pode causar sintomas, pele, que é urticária, Isso. aquele vergão no corpo, ou incha a boca, ou dermatite, que é a grosseira das dobras, né, que eu tava falando, que eu tenho isso. Ou então, sintomas gastrointestinais, diarreia, vômito, refluxo, ou então intestino preso. Isso. E respiratório, falta de ar, asma, ataca rinite e tal. Então, tá vendo como a gente tá falando a mesma coisa, assim? E às vezes a gente fala, atacou porque eu tive contato com gato. Ou então que eu comi camarão, ou é alérgico a leite, a glúten, sei lá, né? Sensível ao glúten. Isso. Mas a gente percebe que o psicológico realmente tá envolvido. Isso. Tem hora que é o psicológico que ataca aquela alergia, né? Aquele sintoma alérgico. E em todas as doenças, eu vejo isso muito, assim. Então, me chama atenção, assim, né? E o corpo, ele tá vivo, né? E quando ele fica doente, a psicoterapia, e com os sintomas, a psicoterapia vem para dar essa esperança, essa vida para esse corpo doente, né? E toda vez que você integra corpo e mente, você elabora, você muda a sua história de vida. Você deixa pensamento, emoção, um comportamento que não foi adequado, né? Que não está mais sendo adequado para você, na determinada fase da sua vida, e você traz uma reelaboração, um ressignificado da sua história de vida, e aí você começa a não adoecer mais por causa né, dos conflitos que paralisam. Você se resolve, né? Você se resolve. Você consegue elaborar melhor. Uma próxima vez que você passar por aquela situação, acho que você consegue, sei lá, passar melhor, né? Daí aquilo não te abala tanto. Acho que essa é a ideia, não é? Isso. Ah, então, tá vendo? E assim, é que outro dia a gente tava conversando, eu e você falou assim, mas a dermatite tem muito a ver com vínculo. Daí eu falei, Suzel, vamos falar disso. Daí você, doutora, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a mãe fica chateada de ouvir isso. Daí eu falei, não, mas eu acho que a internet tá aqui pra isso, sabe? As pessoas precisam ouvir essas coisas, né? Não que a mãe é culpada por toda a alergia da criança, né? Às vezes não é a mãe, né? Não. Às vezes é o pai, né? Então, assim, nossa, eu vejo tanta história, assim, tipo, eu lembro de um menininho que ele tinha uma dermatite atópica horrorosa, lá da prefeitura. E ele tava no abrigo, né? Daí ele passou, depois de um tempo ele voltou, fazia tempo que ele não voltava, e ele voltou com a tia. A tia pegou a guarda dele. E daí não tinha mais nada. Eu falei, como assim? Ele não tem mais nada? Né? Assim, tipo, tinha às vezes no exame, tava até positivo pra leite, pra essas coisas. Mas, coitado, tava no abrigo, fazia a dieta correta, mas, né? Tava desamparado, né? E daí, a hora que ele voltou, a tia voltou, porque orientaram, a hora que ela pegou a guarda dele, voltou e tipo assim, ele falou, nossa... Ele tava ótimo, maravilhoso, feliz da vida. Ele chamava ela de mãe, porque já tinha um afeto ali, né? Você acha que vocês explicam melhor isso. E daí ela ficou acompanhando comigo ainda um ano, mas daí ele não tinha nem por que passar mais comigo.
ele tinha melhorado, sabe? Não é o comum da dermatite. A dermatite, geralmente, a gente vê que tem época de pior, época de melhor. Às vezes é o calor, às vezes é o suor, às vezes, né? E sempre, Carol, na vida... Isso. No ambiente, nós temos sempre o objeto transicional. Aonde você tem uma privação, você tinha ali, ele foi nascido, gestado por uma mãe. Essa mãe acabou, né, dando ele, né, daquela situação de vida onde ela não poderia suportar. A tia fez o acolhimento e aí ela foi esse objeto o transicional, que foi um facilitador, e aí ele se sentiu acolhido. Então, às vezes, as nossas privações infantis geram determinados sintomas, mas com o ressignificar do histórico da vida da criança, ou depois vai se tornar um adolescente, um adulto, ele pode, não há cura, mas há um grande significado daquele processo de doença dele. Nossa, né? Muito legal, né? E então essa tia foi essa transição dele, que é isso que é importante. Quando a gente tem um problema, a gente não pode ficar paralisado, porque a gente fixa naquilo. Isso. Aquilo adoece. E aí, toda vez a gente precisa, na psicoterapia, a gente vê o nosso percurso, qual foi o pensamento, qual foi a emoção, o comportamento que foi paralisado, trazer vida, trazer significado e a pessoa superar, né? Ótimo. Não há e a nossa vida é assim, é uma eterna adaptação, né? Augusto Cury que fala, adapte-se ou morra. É isso mesmo. E o Winnicott, ele fala também assim, né? Que quando os pais chegam com um problema para nós, ele fala que tudo que eles fizeram até aquele momento é válido. Daqui para frente, nós sendo orientados, tendo uma boa instrução e um bom acolhimento, nós podemos ter, assim, mais saúde mental. Então, quando você tem o conhecimento, a instrução, isso facilita muito o processo também de cura, o nosso querer, nosso interesse, a nossa motivação. E a gente acaba ajudando, não só a nós, os filhos, né, o que foi procurar, mas as outras pessoas também. Tá. Ô, Suzel, quando é uma criança pequenininha que tem alergia, alguma coisa assim, tipo 1 aninho, 2 anos, consegue fazer terapia com essa crirança? Então, ou tipo, tem que ser a mãe? Não necessariamente. A gente trabalha, quanto menor a criança, maior a probabilidade de entrar todos para terapia. A mãe é aquela pessoa que está na dependência, a criança está na dependência absoluta dela. Então, a mãe, ela é chamada a atender aos cuidados necessários para a criança, né? Até porque tem alimentação, tem as questões, né, de né? Higiene, né? Tudo, então ela é necessária. A mãe é tudo, né? Então, a criança, ela fica dependente desses cuidados, né? Então, a mãe é requisitada, mas não só a mãe, mas o pai, o pai auxilia aos cuidados maternos. Isso. Porque vai chegar uma hora que o pai vai ter que entrar em cena e a mãe recuar para o desenvolvimento de acordo com a faixa etária, para a criança se desenvolver com responsabilidade, autonomia, a parte de aprendizagem, socialização. Toda a parte de socialização e adaptação fora do ambiente familiar são questões paternas. Isso. Que estão envolvidas. Até porque causa a ausência também do pai, né? Causa grandes distúrbios de traços muito, de personalidade na criança. Muito, né? Eu vejo assim, no consultório, em todos os lugares, tá? No serviço público ou privado. Pais que brigam na consulta, sabe? Entre eles, assim. Outro dia eu falei, vocês são separados? Daí eles, não, doutora, a gente... Sabe? E era uma criança com dermatite atópica. Então, assim, me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mas tá parecendo. Porque do jeito que estavam brigando ali, eu falei, meu Deus, né? Tem que tratar isso, né? A pessoa doente,
a família toda, né? Ali é um todo, não adianta tratar só a criança, né? Às vezes quer dar remédio, então, tudo, aí e não vê que o ambiente toda a família é convocada. E pele, cabelo e o dente são estruturas do nosso corpo. Então, a pele é o limite entre o mundo e nós. Quando a criança tem uma como você falou, né? Uma dermatite atópica grave, que é expressiva e que faz aquelas lesões no corpo, a criança ela está sendo extremamente invadida. Tá. E aquilo vai ter repercussão na fase adulta dela. Tá. Então, a gente que... Eu queria falar limite muito disso. também, Isso, né? Tem vários fatores, né? Tem. Eu vejo os pacientes, às vezes os adolescentes, assim, eles que têm dermatite atópica grave, eu tive uma menina que ela perdeu a sobrancelha, sabe? Só que ela já tá com 16 anos, tá bonitinha. Agora tratando, né, com uma medicação aí, mas ela tem que fazer terapia, né, tem outras que pioram. A gente nunca sabe se a dermatite, ela piora o estresse, né, deixa a criança, o adolescente pior, o adulto também, ou se o estresse piora, né, tipo, parece que é um negócio assim, que você não sabe o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né, e assim, essa menina tentou suicídio, sabe? Então, é uma preocupação pra gente, né? Toda vez que um paciente passa comigo e tem dermatite atópica grave, eu já falo assim, ó, pode procurar o psicólogo, que é um dos fatores mais importantes da dermatite. Tem alergia dos alimentos, da poeira, do calor, tudo tá envolvido. E é o resgate, né? Da mente, que é a alma do corpo, e esse corpo que habita habita em todo, transita pela nossa vida, né? O processo mental, ele não está só na cabeça, ele circula pelo corpo inteiro. Então, essa adolescente que foi uma criança, ela tem que ressignificar a história de vida dela, né? Esse resgate para ela poder evoluir. Senão, em alguma fase da vida dela, ela vai ficar, ela vai ter um comprometimento, um conflito. Entendi. Seja orgânico, seja social. Nossa, que é uma doença que é um trabalho. Assim, eu falo, é uma doença que todo mundo tá vendo, né? E às vezes as pessoas acham que transmite. Outro dia, esses dias o paciente falou assim, que ele passou, que o professor perguntou se ele tava coçando, se ele tava com piolho, na frente de todo mundo, sabe? Tadinho, né? Passou vergonha Então, assim, é uma doença que abala muito essa parte psicológica, né? É um trabalho que a gente começa fazendo o vínculo, fazendo o acolhimento e também muito importante falar que na psicoterapia nós precisamos acessar o cliente, né? Não é nós que... a gente precisa ver por onde ele quer começar, né? Toda psicoterapia, ela, né, precisa avaliar o que ele gosta de fazer, como que ele gosta de falar, né? Como a gente vai conduzindo de acordo com a demanda que ele traz, para ter sucesso. Tá. Então, assim, por exemplo, chega uma pessoa... eu não sei diferenciar, tá? Minha irmã é psicóloga, vai brigar comigo, mas eu não sei. Ela é psicanalista também, atende lá em Santa Catarina. Mas, assim... cognitivo comportamental, o que é? Como que é a diferença, assim? Tipo, você senta, conversa, é uma terapia por semana... Como que é? Fala um pouquinho disso, que eu não sei mesmo o tipo, assim. A psicanálise, Freud, ele fez a explicação teórica, e para a psicanálise, ela tem todo esse histórico familiar, esse modelo que a gente repete até em comportamento e doença. Agora também estou estudando, né, a cognitivo comportamental, e então ela trabalha com o pensamento, com a emoção, e como você vai trazer uma melhor saúde emocional para você, e como que você vai trabalhar com o seu comportamento, né? Como que você vai mudar aquele comportamento para trazendo mais disposição, mais motivação. Tá. Então, tem mais prática, tem mais tarefas, tem mais questões positivas, ativas para o paciente. Tá. Então, se dá uma tarefinha, ele faz alguma coisa, lê um livro, sei lá, tô pensando aqui. Um livro, uma abordagem.
e eles trabalham muito com crenças e valores. Então, é muito determinante isso, você reavaliar como que foi a sua aprendizagem, o que você acreditava, né? Como que você pode mudar isso. Então, ele dá ferramentas. Que legal. É muito interessante. Não, eu acho massa porque me ajudou muito, sabe? Assim, eu falo mesmo, às vezes eu falo até demais, né? Mas eu falo que a minha psicóloga, né, a Priscila, ela me ajudou a resolver questões, assim, da minha empresa, do meu casamento, do meu relacionamento com os meus filhos, que são adolescentes. Regulou, né? Faz uma regulação emocional. E assim, se eu fico um tempo sem fazer terapia, parece que eu saio um pouco da ordem. Daí eu volto, eu faço a terapia essa semana que vem eu já tô melhor, sabe? Vai equilibrando. Você olha as coisas e as questões com uma ótica diferente, que você não tinha pensado, e não tem julgamento, não tem crítica, então ali é um espaço neutro. É muito... E você escuta o que paz, você assim, fala. É uma paz. É uma paz. Né? O dia que eu tô muito estressada, vou lá. Eu tô precisando voltar na terapia. Me organizar. Né? E eu quis trazer isso pra gente começar. Primeiro episódio com a Suzel, né? Porque assim, realmente eu vejo... O pouco que a gente teve, né, que não teve muita oportunidade lá de eu ver os meus pacientes com dermatite passando, né, a gente gostaria que tivesse feito até grupos, né, não sei se ia dar tão certo, mas a gente ia tentar. Mas a gente não conseguiu, então agora eu chamei ela pra ir lá pro consultório, né, porque... Pra começar isso, né, que eu tenho bastante ideias, assim, e eu acho que precisa, né, precisa... da terapia, os pacientes com dermatite atópica, eles precisam de acompanhamento com psicólogo para poder... até para conseguir as medicações, pra gente provar pro juiz que não é só a pele, que tá passando com psicólogo e tudo isso, porque, gente, para conseguir essas medicações caras, a gente precisa de tudo esses laudos aí junto e mais um pouco, a dermatologia, tudo junto. E as doenças estão aí, né, hoje. Se não tivesse a medicação para diminuir um pouco a ansiedade, a depressão, né? Então, tem pessoas que não conseguem só com a psicoterapia. Precisa de um auxílio. Com certeza. Foi minha psicóloga que chegou pra mim. Eu sou médica, tudo, mas chegou pra mim e falou, tô achando que agora tá na hora de você procurar um psiquiatra pra usar remédio pra ansiedade, né? Então, assim, isso mudou minha vida também, né? Tive pânico, tudo isso. Então, assim, sou louquinha aqui. Tô brincando, né? Mas, assim, bem tratada. E, assim, eu acho que é para deixar um recado aqui, né? Quem estiver assistindo, quem tiver aí, né, dicas, né? Achar que tem alguém que pode se beneficiar com a psicologia, né? Com a psicoterapia. Eu acho que precisa indicar, a gente precisa abrir os horizontes, porque os adolescentes, a tendência de suicídio tá aumentando, né? Então, a gente tem que cuidar da cabecinha dos adolescentes, das crianças, né? Para que elas consigam sobreviver, porque existe bullying. Mas na minha época tinha bullying, não tinha nome para isso. Mas agora existe, e existe bullying na internet, bullying na escola, bullying no trabalho, né? Então, a gente tem que procurar ajuda, né? Esse é o objetivo. E também o processo da psicoterapia, ele é o trazer o conhecimento. E a pessoa, quanto mais valor e mais autoestima ela tiver, e mais ela habitar naquele espaço onde ela está com segurança, e fazer as coisas de acordo com que ela possa conduzir um processo mental saudável, ela flui na parte familiar, na parte social, no trabalho. E nem todo mundo tem que fazer tanto tempo de terapia, né? Não. É que a doutora Carol faz porque é bom para equilibrar, para poder ajudar muita gente, né? Mas assim, tem gente que não precisa, né? Às vezes o adolescente se resolve, a criança se resolve, não é? Assim, eu vejo isso acontecer. E se adapta, também, né, Carol? A adaptação é fundamental. E você que trabalha como profissional de saúde, você precisa estar sempre, né? Você está sempre estudando, você está sempre fazendo terapia, conversando, fazendo grupo de estudo, porque isso também é uma evolução, né? Você começa a compartilhar aquele sentimento, né?
Isso. É isso. Tem mais alguma coisa aí que você tinha preparado pra falar? Ou acho que a gente falou tudo? Falamos. Quer deixar um recado, alguma coisa? Estamos aí, Façam né? psicoterapia. Esse processo emocional é muito importante, né? A gente acaba vendo assim, né? Em familiares, em colegas de trabalho. A gente perde pessoas, né? Porque por conta de uma falta de um conhecimento, uma falta de um apoio, né? Por não querer escutar também, é muito difícil, né? Então, não deixe agravar, né? Se cronificar, né? Isso. Acho que é isso, né? Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você. Foi a primeira, pode ser a primeira de muitas, que deu tudo certo. Né, equipe aí? Produção. E eu acho que é isso. A ideia era começar o pensamento aqui, e daí a gente... Vamos combinar outras. Tá bom, obrigada. Gente? Obrigada mais uma vez. Thank you.